Olá, saudações. Meu nome é Igor Sardo, sou aluno de Economia da URGS e estou aqui para apresentar um trabalho sobre funcionalismo público, dois regimes históricos. Esse trabalho foi feito junto a meus colegas Heloísa Timói, Isabelle Benetti e João Vitor, além de editado por Lucas Rodrigues. Neste trabalho, nós iremos falar sobre, além da introdução e de comentários finais, o regime de vendas de cargos, né, como que ele foi operacionalizado na Europa da Idade Média e da Idade Moderna, o regime de compadrio, a estratégia de compadrio familiar, as objeções ao compadrio e o encerramento da apresentação. Introduzindo o tema de maneira geral, a gente tem que as 2 práticas eram comuns nos reinos, medievais da Europa, porém elas recrudesceram, aumentaram ainda mais na Idade Moderna com a consolidação de estados monárquicos absolutistas, né, que necessitavam de uma administração cada vez maior, ou seja, então era necessário uma distribuição dos cargos de administração pública, né, e para isso havia então 2 regimes principais, né, a venda de cargos ou o compadrio e/ou, né, favoritismo. A questão, eh do regime de venda de cargos era de que, por um lado, esses cargos representavam uma excelente maneira de financiamento do Estado, né. Essa prática já era feita na Idade Média mesmo, quando vários monarcas venderam cargos para financiar, empreitadas militares na Terra Santa na época das cruzadas, mas ela aumentou de tamanho na Idade Moderna, sobretudo na França dos séculos 17 e 18, por exemplo, na monarquia de Luís XIV, ou seja, havia uma necessidade de aumentar a administração pública do Estado, além de diminuir o poder local de nobres, feudais que estavam em decadência, ou seja, houve uma espécie de aliança entre a a monarquia, que era desejosa de, centralizar o poder político, e a burguesia urbana, que também, gostaria de haver, uma ascensão social, ou seja, um aumento de riqueza e de status, ou seja, para quem comprava, né, esse cargo público representava de fato uma fonte de renda, muitas vezes pelo resto da vida, né, e até certo ponto, ao longo do desenvolvimento dessa prática, o cargo público virava hereditário, ou seja, era uma fonte de renda ao longo de uma estirpe, de uma família, sendo não só renda, mas também status, ser funcionário público. Hã Porém, essa prática se tornou uma certa mazela social, uma vez que gerou um estamento social independente, muitas vezes, né, muito rico, muito poderoso, né. O rei em si tinha uma administração direta, de certa forma até diminuta, enquanto que a administração indireta era cada vez maior. Nesse sentido, o debate acadêmico da época, por exemplo, no século XVIII, no século do Iluminismo, né, Montesquieu já via que não só a separação dos poderes, sua ideia clássica, seria necessária para, uma maior harmonia política. Também era preciso haver uma espécie de funcionalismo público impessoal, algo burocrático, racional, legal, uma ideia que só seria mais plenamente desenvolvida séculos mais tarde, né, no século XIX, por Max Weber. Montesquieu já era um certo precursor disso, porque via a mazela social que havia se tornado a ideia de uma venda de cargos públicos, né. Ou seja, era muito mais por uma questão de poder, financeiro do que de fato por uma burocracia racional o funcionalismo público na Europa. Esse problema já era visto por vários países europeus e, no caso francês, o Montesquieu foi o maior exemplar acadêmico para tentar mitigar esta mazela. Apenas para ficarmos em um exemplo, caso mais clássico, talvez, de venda de cargos, seria no exército, ou seja, o a defesa do Estado, né, e a guerra não eram vistos como um fenômeno político, mas sim como uma maneira fácil de se enriquecer, conquistar glórias, militares, status. Ou seja, muitos, burgueses e nobres compravam patentes de generais sem saber, muitas vezes, a tática ou a estratégia militar, e usavam do cargo para status e muitas vezes para saquear outros países, cidades estrangeiras, etc. No entanto, por uma questão mesma
de segurança do Estado, se tornou necessária cada vez mais uma carreira militar impessoal, racional, ou seja, que mostrasse mais os méritos militares e assim generais, né, de alta patente, chegassem até esta patente por meio de méritos e não pela compra de seu título, né? Ou seja, cada vez mais a necessidade de um exército grande, permanente, bem treinado, foi um dos fatores que minou a compra de cargos públicos, né, para uma espécie de um novo regime que viria séculos mais tarde, com uma espécie de burocracia racional que veio a se desenvolver em vários estados europeus. Regime de compadre. Agora eu vou falar um pouco sobre o regime de compadre. Então, o regime de compadre é composto pelos padrinhos e pelos afilhados. Para ser considerado um padrinho, era necessário ter status, ou seja, influência e poder. Precisava ter contato com os dirigentes que trabalhavam nos órgãos públicos e, por fim, tinha que conhecer as pessoas que queriam os empregos, ou seja, os afiliados que eles iam adquirir. O regime de compadre ele está fortemente relacionado com o favoritismo, e ele pode ser dividido em dois tipos. O primeiro é o favoritismo familiar, ou o nepotismo. O segundo é o favoritismo entre grupos sociais, ou seja, favoritismo entre grupos com interesses semelhantes. A maioria das relações de compadre elas tendem a ser do tipo entre grupos políticos partidários, por isso que ele está separado com uma nova informação. Aqui estão as características gerais do regime de compadre. Os padrinhos são benfeitores interessados, porque eles querem preservar e ampliar o poder, então e assim manter o status que eles possuem. O segundo ponto importante é que o regime de compadre, pelo fato de ele ter acesso aos benefícios e distribuição dos benefícios, eles acabam tendo várias oposições externas, o que mantém o sistema como muito instável. E a característica grande final é que os não afiliados eles possuem uma fragilidade muito maior do sistema, sendo os primeiros a serem descartados. Agora um pouco as características do compadre político especificamente. Os afiliados, eles eram mão de obra para viabilizar o grupo político partidário. Então, no cotidiano, eles podem ser entendidos como gente nossa, que faz parte do nosso grupo. Para o compadre político, o equilíbrio entre votos e cargos públicos era importante, visto que a quantidade de votos influencia quem está no poder. E por último, devido a essa relação entre votos e poder, aqui no Brasil o sistema foi denominado de máquina eleitoral. Para quem quiser pesquisar um pouco mais, nos Estados Unidos ele foi denominado de máquina política. Agora, sobre a máquina eleitoral. Ela tem 3 bases. A primeira é a base eleitoral em si. Então, ela abrange o reduto eleitoral, ou seja, quem vota na máquina, os eleitores. A segunda base é a patrimonial, e ela abrange as receitas financeiras e os ativos, ou seja, cargos públicos e ativos financeiros em si. E a terceira base é a operacional. Além disso, a máquina eleitoral tem 2 funções. A primeira é recrutar os eleitores, e a segunda é, depois de ter recrutado, preservar o vínculo entre eleitor e a máquina eleitoral. E para finalizar as características principais do regime de compadre, temos o ciclo de transformação da máquina eleitoral. O poder no Estado. Primeiro tem o poder no Estado, que ele permite que tenha uma captação pelo partido de fundos financeiros essenciais para ofertar os bens e serviços para a população. Através desses bens e serviços, como por exemplo, óculos de grau, dentaduras, desconto em escola particular, os eleitores se sentem na obrigação de votar nos partidos que ofereceram esses serviços. Ou seja, para fechar o ciclo, os votos são essenciais para manter a ocupação dos cargos e manter o partido no poder. Perfeito. E o autor traz, então, no quarto tópico, a estratégia do compadre familiar. Então, ele traz o exemplo da Grã-Bretanha do início do século XIX,
para exemplificar que não havia instituição para coibir práticas nepotistas e logo o nepotismo não era visto de forma negativa. Por isso que se adota o termo compadre familiar ou favoritismo familiar, justamente porque à época esse costume não era visto de maneira negativa. E era muito comum, né, as pessoas confiarem em seus familiares para preencher cargos públicos, pois mesmo que eles não tivessem uma experiência prévia, se acreditava que eles aprenderiam rapidamente e o fator confiança tinha muito peso. O autor traz, então, a origem psicossocial do compadrio familiar, que estaria enraizada na convivência intensa e também nas emoções compartilhadas dentro das famílias. Então, um ambiente com alta dependência emocional, material e que acabou criando um ciclo onde os membros mais jovens buscam apoio nos mais velhos, né? E isso também se reflete ao âmbito profissional, onde se confia, né, no sobrinho para resolver problemas e também para alavancar a carreira. O autor levanta, então, vantagens do compadrio familiar, olhando para micropolíticas e para um âmbito político partidário nas prefeituras, né? Então, o compadrio ele poderia fortalecer, né, o poder. Então, um exemplo clássico das micropolíticas, um exemplo clássico seria um gerente que vai confiar aí no seu sobrinho para ocupar algum cargo, né? E essa eficiência mútua logo vai garantir a lealdade e criar um ambiente familiar, onde, de certa forma, se há vantagens sobre os demais funcionários. Então, isso vai estar facilitando o controle sobre os recursos e também promover alianças internas dentro dessa instituição. Quando ele olha para o âmbito de das vantagens político-partidárias nas prefeituras, o compadrio vai permitir que as famílias no poder elas possam trocar servidores por próprio afiliados, né? Então, após uma disputa eleitoral, por exemplo. Então, essa dinâmica vai criar uma constante redistribuição do poder dentro dos órgãos públicos. Então, a gente vai ter aliança entre famílias para determinar quem vai ocupar cada um dos cargos. E com isso, né, o autor vai trazer, então, a operação de triangulação, né? Que nos momentos em que o nepotismo, né, o modelo de compadre familiar enfrentar resistência popular, as famílias elas vão poder recorrer a esse mecanismo de triangulação, que seria uma aliança interfamiliar, né? Então, membros de diferentes famílias, eles vão se colocar em cargos estratégicos aí de diferentes departamentos e criar essa rede de apoio e de lealdade entre as famílias, né? Para tanto encobrir o nepotismo, quanto também enfrentar o combate, né, da massa ao próprio modelo, né, ao próprio mecanismo. E baita. Então, quanto às objeções ao compadrio, nós temos primeiramente que o compadrio ele leva ao predomínio de apenas uma camada social na representação popular. O nepotismo ou o compadrio familiar é considerado nocivo para a sociedade. Ele é bom para a família que está no órgão público, é bom para o indivíduo que está sendo beneficiado e é ruim para o Estado em si e para a sociedade como um todo. Quando é permitido ou tolerado pela sociedade o compadrio familiar, há oportunidade para uma família ou um grupo de famílias preencher grande parte dos cargos de um órgão público. E, bem, o Estado é um forte chamariz para indivíduos com excesso de ambição. Ele oferece segurança econômica, ele oferece segurança financeira e oferece também poder. E famílias com alto prestígio e ou riqueza logo possuem maior facilidade para obter tais cargos, porque eles têm mais influência e eles têm mais oportunidades para conseguir ascender a esses cargos. E uma vez no poder, dificilmente essas famílias podem ser retiradas. As famílias podem usar a riqueza e o poder social dos cargos públicos para alavancar o seu próprio poder e riqueza. Em contraste, as famílias sem prestígio ou riqueza, que são a maioria da população, as ditas famílias de gente comum, ficam de fora desses cargos públicos.
Dificilmente eles conseguem acesso a cargos de autoridade, porque são muito grandes as barreiras impostas pelas famílias de maior prestígio. Quanto à igualdade civil e participação social, bem, as objeções ao nepotismo, compadrio familiar, derivam de valores herdados do cristianismo, do liberalismo clássico e da democracia. Quanto ao liberalismo clássico, o John Locke, que foi o instituidor moderno dessa ideia, defendia os direitos naturais à liberdade e à igualdade. A igualdade nesse contexto, então, é civil, a igualdade política e a igualdade de participação social. Montesquieu defendia também, ele entendia, que o poder do Estado deve estar distribuído entre os cidadãos das mais diversas camadas sociais. O Estado pertence à sociedade, não exclusivamente a uma família ou aliança de famílias, ou a uma camada social, etc. E, bem, a igualdade civil significa que todos deveriam ter a mesma oportunidade no que concerne a direitos e deveres como cidadão. As chances não devem ser maiores ou menores de acordo com a camada social ou com o sobrenome das pessoas. O compadrio, no entanto, possui um viés de escolha. Famílias ou grupos autointeressados favorecem a si próprios. Ocupar um cargo público é uma forma de participação social. Cumpre-se deveres do Estado perante a sociedade e também serve de aprendizado sobre as complexas relações entre os diversos estratos sociais. O compadrio reduz ou elimina as chances de participação social para os membros da gente comum, deixando apenas a gente de bem, que é a gente de bem nascida, nascida nas famílias mais abastadas, nesses cargos. Há também o aspecto do poder. Muitos cargos dão autoridade a quem os ocupa. Por mais que se criem critérios objetivos, há uma margem de discricionalidade. Objetividade completa raramente existe. Por exemplo, no Brasil, caso o governo federal tivesse que decidir investir em estradas em São Paulo ou investir em açudes no Nordeste, um ocupante do cargo federal que estivesse decidindo isso, nascido em São Paulo, certamente daria um peso maior para investir no seu próprio estado, enquanto um ocupante nascido no Nordeste também daria um peso maior para investir na sua própria região. Deve-se almejar, portanto, gente de todas as camadas sociais, com a ressalva das atividades mais complexas, que necessitam de ensino superior, mantendo-se ainda a diversidade social nas mesmas, o que não acontece no compadrio. O compadrio familiar, portanto, é antiliberal no sentido do liberalismo clássico de Locke, pois mina os direitos e liberdades individuais do cidadão de participação social. E para exemplificar, nós temos o caso do surgimento do Paquistão. Em 1947, a Índia se tornou um país independente. Porém, dividiu-se em Índia e Paquistão. Isso se deve porque os muçulmanos, que eram minoria na colônia das Índias Britânicas, temiam ser subrepresentados em eleições, temiam perder sempre as eleições para candidatos hindus, porque eles eram maioria. Eles tinham a perspectiva de serem apenas governados por hindus e que as leis e instituições instauradas apenas favoreceriam os hindus, desfavorecendo os muçulmanos. Dessa forma, seus direitos políticos não teriam eficácia. A separação se deu porque os hindus não garantiram que as instituições que seriam instaladas os representariam adequadamente, mesmo às vésperas da independência. Esse caso ilustra, então, como a expectativa de autofavoritismo hindu afetou outra camada social, no caso, os muçulmanos. E sobre um corte em dispositivo de compadrio, a partir das últimas décadas do século XIX e começo do século XX, diversas tentativas foram feitas para mudar o método de preenchimento dos cargos públicos. E um grande passo para a limitação do compadrio foi a instauração de um concurso público aberto para todos, para a maioria dos cargos públicos, em vez de indicação política. Por não permitir ingressos de funcionários rasos, ordinários, houve muita resistência à adoção desse regime, que frequentemente sofria tentativas de derrubada, sofria tentativas de subversão, mas ainda segue de pé até hoje. Ademais, o compadrio familiar ou compadrio autofavoritismo político também não foi totalmente eliminado.
Ainda há, por exemplo, como pressionar servidores de forma sutil a favorecer interesses familiares ou político-partidários, pois os cargos mais elevados ainda são preenchidos por indicação, e esses controlam as promoções, penalidades e oportunidades no meio público. Isso tende a tornar o servidor ainda dependente de interesses políticos. Perfeito. Então, concluindo a discussão do autor sobre o funcionalismo público no Brasil, ele argumenta que é fundamental reconhecer que a reforma é um desafio estrutural e persistente, né? Então, ao longo do tempo, são enfrentados problemas que são reflexos de práticas históricas, como a venda de cargos e o compádrio, né? Então, essas práticas, elas minam o controle sobre funções essenciais e também resultam aí no fortalecimento de elites, né, que dominam, então, o cenário político e administrativo. As lições que se tiram da história, né, elas ensinam que para superar esse cenário é necessário adotar um modelo de funcionalismo público. Então, essa proposta de um regime de servidores públicos permanentes, que são recrutados a partir de concurso, se apresenta como uma solução viável e eficiente, né? Porque garante aí a estabilidade do cargo e a isenção de influências políticas partidárias, né? E assegura aí que o foco principal esteja no interesse público, né? Então, a gente tem uma construção de um serviço público comprometido com a sociedade e capaz de atuar com integridade e responsabilidade. Então, aprender com o passado e implementar essas mudanças que são significativas é importante para a construção desse futuro justo e equitativo no funcionalismo público. E é isso. Agradecemos a atenção e muito obrigada.